Oi, turma, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula de arte. Nós vamos agora fazer uma parceria com o que vocês estão aprendendo na apostila em língua portuguesa. A partir da página 81, vocês começam a conhecer o universo das histórias em quadrinhos. E aqui nas aulas de arte, a gente vai trabalhar em acordo com esse tema. Vamos produzir aulas relacionadas ao mundo do HQ. Vamos lá? Para entrar no universo dos HQs, que são as histórias em quadrinhos, a gente tem que saber que existem dois tipos de linguagens: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Então, a linguagem verbal é aquela que a gente consegue ler, porque está escrito. E a linguagem não verbal é a nossa interpretação daquela imagem, de acordo com a posição ou fisionomia que um personagem apresenta na história. De susto, de medo, agachado, em pé, dor de barriga. Isso tudo são sinais, através da linguagem não verbal, que a gente consegue entender melhor uma história que a gente está lendo. Vamos conhecer os tipos de balões de fala que aparecem dentro dessas histórias em quadrinhos. Na página 81 da apostila de vocês de língua portuguesa, tem exatamente esses balõezinhos aqui. Então, a gente tem esse balão redondinho, que também pode ser quadrado ou retangular, é um balão calmo, que expressa uma fala, né? Quando a gente pergunta algo ou a gente informa. Você viu meu livro? Eu estou bem. Então, esse balão é um balão tranquilo de diálogo comum. Existe o balão de nuvenzinha, que é o balão de pensamento, coisas que a gente pensa, coisas que a gente sonha, né? Então, onde estará meu livro? Isso é uma conversa comigo mesma. Eu quero me lembrar onde eu deixei o meu livro. Então, eu estou pensando, né? Existe também esse balão todo estridente aí, ó, parecendo um caco de vidro quebrado, que é o balão de grito. Quando a gente grita, seja por uma dor ou seja por algum motivo, né? Quando a gente grita, o balão desse personagem vai ser um balão diferente, pra gente que está lendo a história entender que naquele momento aquela fala daquele personagem foi num tom de voz alto, um grito. Existe ainda o balão de cochicho, quando a gente vê esse balão todo pontilhadinho assim, com uma escrita dentro, quer dizer que o personagem está falando baixinho com o outro, ele está cochichando. O balão de amor, que é uma apropriação do símbolo do coração, né? Para identificar que aquele personagem está apaixonado ou conversando de forma amorosa. E ainda essa simbologia da lâmpada, que representa a ideia, né? Quando a gente quer transmitir que o nosso personagem teve uma ideia legal, vai fazer alguma coisa de acordo com o que ele pensou, a lâmpada vem para simbolizar essa noção de ideia. Vocês devem estar se perguntando: toda história em quadrinho, então, tem que ter balão? Não, nem sempre. Existem histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais. Foi o que eu disse no início, uma linguagem não verbal. A gente entende toda a história de acordo com a fisionomia de algum personagem e o desenho, as ações. Um outro recurso muito utilizado nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. O que são isso? São tipos de palavras que visam representar o som. Então, quando essas onomatopeias aparecem dentro de um balão de fala, significa que aquele personagem está emitindo um som. E que som é esse que não é um diálogo? É o som da mordida de um lanche, é o som de um choro, de raiva, tá? Tremendo de frio. Então, essas onomatopeias, quando dentro de um balão, servem para representar o som que esse personagem está emitindo, ok? E como o elemento fundamental de um HQ, de uma história em quadrinho, é o desenho, existem alguns recursos gráficos que tornam esses desenhos mais comunicativos. O que são esses recursos gráficos? São símbolos e sinais que, aplicados a esses desenhos, acrescentam sensações e movimento. Observem na primeira tirinha ali, onde o Cebolinha balança a toalhinha, né, o tapete.
Então, vocês podem ver que tem um movimento, uns traços ali onde eu circulei de vermelho, que significa, né, faz a gente entender que o Cebolinha está balançando aquele pano, né, aquele tecido. Um outro recurso no terceiro quadrinho, onde em volta do anjinho existem umas gotinhas, né? Significa o quê? Que ele está passando um aperto, né? Então, tudo isso são recursos gráficos. Lá embaixo, quando a Mônica roda o coelho, então existe todo um círculo em volta daquele coelho para manifestar que aquele coelho está em movimento, está girando. Então, esses recursos gráficos acompanham o desenho para dar essa noção de movimento. Além de desenho, além de balão de fala, além de onomatopeia, a gente também tem alguns símbolos de apoio. Símbolos que a gente bate o olho e já sabe do que significa. Se eu coloco uma interrogação apenas dentro de um balão, eu já consigo expressar que aquele personagem tem alguma dúvida. Ainda que ele não esteja escrito qual dúvida que é, mas eu sei que ele tem uma pergunta a fazer, tem uma dúvida. Assim como a lâmpada, quando eu falei anteriormente nesse vídeo, e também a nota musical expressa para mim que está se passando um som naquele ambiente. E qual é a formatação adequada para eu criar uma história em quadrinho? Então você pode organizar os seus quadrinhos, né, como aparece ali em cima, com balões de fala e dividiu em cima em duas partes, em duas cenas e abaixo em três, podia ser o contrário também, não tem o menor problema. Ou organizar na formatação tirinha, que nada mais é que realmente uma tirinha, né? Eu coloco as cenas em sequência e ela não tem uma segunda colocação, ela é só uma tirinha. A diferença de um quadrinho para uma tirinha é que na tirinha são histórias curtas, histórias mais rápidas. Depois de passar por todas essas etapas de uma história em quadrinho, a nossa atividade de hoje vai ser focada nos tipos de balões de fala. O que que você fala? O que que você pensa? E o que que você grita? Vamos escolher um assunto desse, o que você gostaria de falar, de pensar ou de gritar. Você vai escolher o tema e aí depois você vai desenhar o seu balão de fala e colocar essa frase dentro. Como você vai fazer isso? Você não precisa se desenhar. Você vai pegar uma folha ou o seu caderno e você vai desenhar o tipo de balão de fala que você escolheu, ok? Feito o desenho, você vai colocar a frase dentro. O que você pensa? Pode ser um pensamento comum sobre a vida, sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Ou o que você gostaria de falar com alguém, uma gentileza, um bom dia, uma boa tarde. Ou o que você grita? Você quer gritar, quer dar um basta em questões sobre racismo, sobre violência doméstica, sobre o trabalho infantil. Então, o que que te faz gritar? E ou o que que você pensa, ou o que que você gostaria de comunicar? Assim ficou o meu balão de fala, tá vendo? Eu escolhi um balão de pensamento e coloquei dentro desse balão o que eu estou pensando nesse momento. Então é isso que vocês vão fazer. Escolha o seu balão, desenhe o balão, escreva a sua frase dentro, se fotografe e poste para mim, tá ok? Um beijo e até a próxima aula.